Olá, boa noite. Boa noite. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil investiga se a doméstica que morreu após ser asfixiada na casa dos patrões também sofreu violência sexual. Um suspeito de envolvimento no crime está preso. Na porta da delegacia, revolta e dor dos familiares. Minha mãe, ela foi violentada dentro daquela casa, minha mãe foi assassinada dentro daquela casa. É impossível ninguém ter escutado nada, ninguém da casa ter escutado nada. A empregada doméstica Gilmara de Almeida da Silva, de 45 anos, morreu na última quinta-feira enquanto trabalhava na casa de um casal de idosos na freguesia Zona Oeste do Rio. Ela cozinhava e fazia a limpeza do imóvel há 1 ano. De acordo com os filhos dos patrões, Gilmara foi encontrada caída no chão da lavanderia após ter passado mal. A vítima chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu. O laudo do Instituto Médico Legal apontou que a causa da morte foi asfixia mecânica. O prontuário médico, ao qual a família da doméstica teve acesso, afirma que ela chegou ao hospital com sangue na região do pescoço e hematomas em membros superiores. Também foi observado que a paciente estava sem roupa íntima, calça comprida rasgada e havia secreção na região genital. A Polícia Civil prendeu ontem à noite um suspeito de envolvimento no crime. Cláudio André da Silva Antônio, de 40 anos, é enfermeiro e trabalhava na mesma casa que a vítima. A família de Gilmara afirma que ela já havia reclamado do homem. A minha mãe, ela relatava que ela tinha umas desavenças com ele em relação ao trabalho. Nunca chegou a relatar ameaça, agressão, nada, porque nunca chegou a esse ponto. Uma perícia foi feita no local e agora a Divisão de Homicídios aguarda o laudo oficial para confirmar a hipótese de violência sexual. Os investigadores também pretendem ouvir outras testemunhas para saber se mais pessoas estão envolvidas e qual a motivação do crime. Nós esperamos justiça que esse caso seja resolvido, que eu sei que vai ser resolvido, que a polícia está em cima. Tem mais pessoas envolvidas, sim. Isso aí com certeza tem. Só que estão se escondendo, né, claro, né? A Polícia Federal prendeu hoje no Paraguai um dos líderes de uma organização criminosa no Rio Grande do Sul. Ele estava foragido desde junho após romper a tornozeleira eletrônica. A polícia paraguaia localizou Fabrício Santos da Silva, mais conhecido como Nenê, em uma mansão de um condomínio de luxo na cidade de Hernandarias, que fica na fronteira do Paraguai com o Brasil. Nenê é líder de uma das maiores facções criminosas do Rio Grande do Sul e está condenado a 71 anos de prisão por tráfico, roubos e homicídios. Hoje pela manhã, ele estava dormindo e foi acordado pela polícia na casa em que residia há quase 2 meses. Em março, a Justiça Gaúcha havia concedido a Nenê prisão domiciliar por 90 dias, por estar no grupo de risco do novo coronavírus. No dia 1º de junho, a Superintendência de Serviços Penitenciários informou que Nenê havia rompido a tornozeleira eletrônica e não se encontrava mais no município de Estância Velha, no Vale dos Sinos. A captura no Paraguai foi a 3ª prisão do traficante, que agora volta para regime fechado. Ele foi preso pela primeira vez em 2005 e desde lá só cresceu no mundo do crime. Em 2017, já cumprindo pena, Nenê comandou um plano frustrado de fuga em massa do Presídio Central de Porto Alegre. A escavação de um túnel de 50 metros ligava o centro de detenção a uma casa próxima. Com 37 anos de idade, Nenê já cumpriu 13 anos de pena. Agora ele está sob custódia das autoridades paraguaias e aguarda ser encaminhado de volta ao sistema prisional brasileiro. E uma outra operação da Polícia Federal, desta vez em São Paulo, prendeu um homem suspeito de pedofilia. O alerta foi feito pela Interpol, a Organização Internacional de Polícia Criminal. As cenas de estupro eram divulgadas num site acessado de forma clandestina por pedófilos. A operação chamada Toca da Onça prendeu um homem de 40 anos, casado e sem filhos. Ele é acusado de estuprar e gravar 2 crianças de 3 e 5 anos, filhos de uma parente. Durante o cumprimento das buscas foram encontradas várias imagens envolvendo essas crianças. A estimativa aí é de que ele teria cometido pelo menos 20 vezes abusos contra essas crianças. Segundo a Polícia Federal, o acusado se aproveitava da convivência com as crianças para cometer os crimes.
Depois divulgava as cenas na Deep Web, parte da internet que abriga sites que não aparecem nas principais ferramentas de busca. De acordo com as investigações, o criminoso não comercializava as imagens. Ele trocava por vídeos de outras vítimas. O que nos deixa um pouco mais aliviados é quando nós conseguimos realizar um trabalho de libertação, praticamente, dessas crianças que muitas vezes são vítimas desses abusos e não têm, muitas vezes, a quem recorrer. A publicação de imagens com pornografia infantil prevê pena de 3 a 6 anos de reclusão. A punição para estupro de vulneráveis pode chegar a 15 anos de prisão. Computadores, telefones foram apreendidos, nós faremos ali uma análise mais detida para identificar, conseguir individualizar cada conduta de abuso, né? E ele responderá pela justiça por cada conduta de abuso separadamente. A Polícia Federal realizou hoje a segunda fase da Operação Postal Off, que apura desvios e fraudes nos Correios. A investigação indica que a organização criminosa causou prejuízo de 94 milhões de reais ao patrimônio público. Na casa de um empresário, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, foram encontrados 3 milhões e meio de reais em espécie. Além disso, a operação também cumpriu mandados de busca e apreensão em São Paulo. Os Correios informaram que estão colaborando com as autoridades. O Ministério Público de Minas Gerais fez hoje uma operação para apreender documentos na fábrica da cervejaria Baker, em Belo Horizonte. Segundo as investigações, a empresa já tinha relatórios sobre o vazamento de produtos tóxicos. Policiais civis e promotores cumpriram o mandado de busca e apreensão na sede da cervejaria no início da manhã. Foram recolhidas mais de 1.000 fichas com anotações do setor de controle interno, responsável por todo o processo de produção da Baker. Em alguns documentos, os promotores encontraram anotações de vazamento de glicol. As datas dos relatórios coincidem com a época em que a maioria das vítimas foi intoxicada. Os papéis estão assinados por um funcionário ainda não identificado. Os textos não especificam qual tipo de glicol estaria vazando. A substância, que é um anticongelante, tem versões tóxicas e não tóxicas. O Ministério Público ainda analisa o inquérito da Polícia Civil, que aponta 10 mortes e outras 19 vítimas intoxicadas por dietilenoglicol após o consumo das cervejas da Baker. A perícia comprovou o vazamento em um tanque e diversos outros focos de contaminação. 11 pessoas ligadas à Baker foram indiciadas por lesão corporal, contaminação de produto alimentício e homicídio. Em julgamento virtual, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal confirmou a liminar que restringe a realização de operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia do novo coronavírus. A liminar foi emitida ainda em junho pelo ministro Edson Fachin. No documento, Fachin autoriza ações somente em casos excepcionais e com justificativas por escrito pela autoridade competente. A decisão de Fachin foi tomada diante de uma ação movida pelo PSB, o Partido Socialista Brasileiro, no ano passado, que questiona a política de segurança do Estado. Somente nos 5 primeiros meses deste ano, 741 pessoas morreram em ações policiais no Rio, o maior número em 22 anos. E você, que é assinante do Rede TV Plus, tem chances de ganhar no novo festival de prêmios A Chave é Sua. De segunda a sexta, você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos programas. E aos domingos, no Encrenca, pode sair motorizado e levar para casa um Onix Plus automático 1.0 turbo. E tem mais! No final da promoção, o sorteio é de uma incrível Mercedes Classe A 200 Sedã. Então já sabe, se você não é assinante, ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. E se você já é assinante, parabéns e boa sorte! A polícia do Rio de Janeiro investiga a publicação de um vídeo em redes sociais em que um homem aparece fazendo um gesto obsceno enquanto observa 2 mulheres praticando yoga. O empresário que divulgou as imagens prestou depoimento hoje. Nas imagens, os 2 homens filmam uma aula de yoga enquanto fazem comentários de cunho sexual. O que tu fica fazendo quando tu fica de voyeur? Creme chantilly. Ele faz sinais obscenos enquanto o homem identificado como Ricardo Roriz filma.
Celção, tu não vale nenhuma, hein, Celção? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá o que é um velho tarado, ó. A aluna filmada na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio, é a advogada e professora Mariana Maduro, de 33 anos. Ela conta que se sentiu abalada psicologicamente ao saber que o vídeo circulava na internet. Mariana passou mal e ficou sem dormir. Traumatizada, ela sequer pretende retomar as aulas. Me sinto no filme pornô, ele objetificou a minha atividade, que é uma prática, como a Aline coloca, que era para o meu bem-estar, que me tirou da depressão nesse momento da pandemia, em que todos nós, do mundo inteiro estamos sofrendo, não tem uma pessoa que não tenha ficado abalada nesse momento. Então ele torna o que me tirou da depressão uma coisa que está me levando de volta para a depressão, né? Um pesadelo, eu não quero praticar, falei com a Aline, eu não consigo colocar uma calça, eu não quero praticar. Ao tomar conhecimento do caso pelas redes sociais, a polícia entrou em contato com Mariana, que prestou depoimento. Ricardo já havia apagado o vídeo, mas a advogada manteve as imagens gravadas para apresentar como prova. O homem identificado como Celção no vídeo é um ambulante da região. Ele também vai ser intimado a depor. Hoje, Ricardo Roriz, que é dono de uma loja de artigos esportivos militares e tem mais de 300 mil seguidores nas redes sociais, foi ouvido na delegacia. Ele afirmou que estava alcoolizado, disse que tudo não passou de uma brincadeira e que se arrependeu. Existe a culpa, foi um momento infeliz, uma conversa íntima entre amigos, como todos têm. Homens falam de futebol, falam de carnaval, falam de mulheres, mulheres também falam de homens e tudo mais. O erro foi uma divulgação infeliz. Talvez, se não tivesse a cerveja, não tivesse acontecido isso, né? O raciocínio estaria um pouco melhor. Mas só foi isso que aconteceu. Mas, para a polícia, Ricardo, que é casado há mais de 20 anos, cometeu os crimes de perturbação da tranquilidade, ato obsceno e injúria. Um dos autores, né, que é o Celso Ambulante, ele simulou o ato de masturbação masculina e fez depois um comentário muito depreciativo, muito jocoso em relação à masturbação, desejando, cobiçando aquela mulher bela que estava à distância praticando seu exercício físico. A exposição dela, do corpo dela, da forma como foi feita, com os comentários, com aquele gestual, chamando a atenção para a masturbação masculina, numa rede social de muitos seguidores, ela se sentiu muito ofendida. Então, por isso, realmente o fato merece ser registrado. Por decisão do governo, a medida provisória que libera o saque emergencial de R$ 1.045 do FGTS para todos os trabalhadores vai perder a validade. Como o calendário de saques está em andamento, um projeto de lei será elaborado para não prejudicar os trabalhadores que ainda não sacaram esse dinheiro. Após ter sido alterada pelo Senado, a medida provisória seria votada novamente pela Câmara dos Deputados na tarde de hoje. No entanto, a pedido da liderança do governo, o texto foi retirado da pauta. Segundo o líder, deputado Vitor Hugo, do PSL, as mudanças feitas pelos parlamentares, que incluíam a ampliação dos saques do FGTS, causariam um impacto maior do que o planejado e poderiam prejudicar a sustentabilidade do fundo. É importante destacar que o fundo ele financia a habitação no país. E quando a gente começa a atingir esse fundo em particular, nós estamos falando de moradias para as pessoas mais carentes no Brasil. A decisão mostra dificuldades de articulação do governo no Congresso, já que foi o líder e senador Fernando Bezerra, do MDB, que relatou a medida provisória no Senado e inseriu as mudanças refutadas pelo líder na Câmara. Como acaba hoje o prazo para a votação da medida provisória, ela irá perder a validade. Mas, para evitar que trabalhadores não possam fazer o saque por falta de lei que autorize a retirada, a Câmara dos Deputados fará um projeto que regulamente esse saque. A previsão é que ele fique pronto e seja votado até semana que vem. Algum deputado ou deputada apresenta o projeto de lei, a gente vota a urgência amanhã e na próxima quarta vota o projeto organizando os efeitos da medida provisória. Até o momento, a Caixa já liberou o acesso ao saldo do FGTS no valor de até R$ 1.045 para os trabalhadores nascidos até junho. No total, mais de 37 bilhões de reais devem ser liberados para 60 milhões de brasileiros. Pelo calendário, até setembro, todos os trabalhadores terão acesso ao dinheiro. A Caixa informou que os contratempos no Congresso não vão afetar o calendário e as datas de pagamento estão mantidas. Vamos aos números do novo coronavírus no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, 1.970.000 pessoas estão recuperadas da Covid-19. 735 mil pacientes permanecem em acompanhamento. E o país acumula mais de 95 mil mortes provocadas pelo vírus.
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, anunciou que testou positivo para a Covid-19. Em uma rede social, Oliveira afirmou que está em isolamento sob acompanhamento médico e apresenta sintomas leves da doença. Jorge Oliveira é o 8º ministro do governo a contrair o novo coronavírus. A produção industrial brasileira cresceu 8,9% em junho na comparação com maio. Em 2 meses, a indústria acumula alta de 17,9%, mas o avanço ainda não foi suficiente para reverter a queda acumulada de 26,6% de março e abril. Dos 26 ramos do setor industrial pesquisados pelo IBGE, 24 avançaram em junho, o que é, lógico, uma boa notícia, e o destaque foi a produção de veículos. No Facebook da Rede TV, você acompanha o nosso programa exclusivo no Facebook Watch. O Histórias do Dia traz vídeos com conteúdo atual e de interesse do internauta. Não deixa de acessar. Com a queda na velocidade de transmissão da Covid-19 e melhora no indicador de leitos, a Prefeitura de Belo Horizonte autorizou a reabertura das atividades na cidade a partir desta quinta-feira. A retomada da economia em Belo Horizonte foi antecipada para aproveitar as vendas do Dia dos Pais. É importante salientar que não há nenhum tipo de pressão que nos faça abrir a cidade. Gostaria de avisar para a população de Belo Horizonte que essa abertura ela foi cuidadosamente estudada e ela é feita do mesmo jeito do fechamento da cidade, na ciência, nos números. A partir da próxima quinta-feira, 95% do comércio volta a funcionar com horário reduzido e seguindo um protocolo. A gente resolveu ser um pouco mais conservador, 3 dias abertos e 4 fechados, para a gente poder acompanhar até a semana que vem para ver o que vai acontecer com esses números. Esse shopping aqui de Belo Horizonte tem cerca de 80 lojas e foram 4 meses assim, corredores vazios e lojas fechadas. A preparação para a reabertura inclui instalação de totem de álcool gel, sinalização de distanciamento para clientes e treinamento de funcionários. Aqui os corredores são bem largos, as lojas são bem largas, então para não andar muito próximo, ter um distanciamento bacana. A gente vai aferir a temperatura dos clientes na porta, vai ter um controle de acesso. E agora é esperar os consumidores virem ao shopping com consciência, né? Sabendo o espaço de cada um e respeitando as normas que o shopping está empregando para cuidado de todos. Expectativa também nessa tradicional galeria de rua, no centro da cidade. A gente agora está passando um sufoco, né, dos funcionários, de você ter que suspender, né? Todos eles têm família. Então os custos da gente não diminuíram, os impostos estão aí. Que a Galeria Gisavene já tomou todas as normas, todos os cuidados. Seria bem bacana, sim, que a gente conscientizar mais a população. Academias, parques públicos, clubes sociais, escolas e universidades seguem fechados. Bares e restaurantes continuam apenas com delivery ou retirada no local. Com recorde de 149 óbitos nas últimas 24 horas, Minas Gerais ultrapassou 3.000 mortos desde o início da pandemia. Mas os números desaceleraram, principalmente em Belo Horizonte. Na cidade, o número de transmissão por infectados ficou hoje em 0,91, atingindo sua menor média desde maio. Com a incorporação dos leitos de UTI dos hospitais particulares, a taxa de ocupação caiu para 80%. A pandemia não passou. Se Belo Horizonte entrar em festa, os números vão subir. E não duvidem que o prefeito feche a cidade de novo. Hora de falar da previsão do tempo para todo o Brasil amanhã com a Gabriela de França. Gabi, alguma coisa muda ou nada muda? Já posso te dispensar? Como é que fica amanhã? Já posso ir embora. Já pode ir embora, não tem notícia. Nada muda amanhã, viu? De norte a sul do país. Amanda, boa noite para você, para o Mauro. Ótima noite para você de casa. Teremos mais um dia de sol e tempo seco em praticamente todo o país. Pancadas de chuva somente aqui, olha, no extremo norte, entre Roraima e o Amapá, mas é chuva rápida no finalzinho da tarde. Chuvas isoladas
e um pouco mais de nuvens aqui na costa leste, entre Salvador e Recife. No restante, nesse amarelão todo aqui do mapa, o tempo segue firme e quente, viu? A máxima amanhã chega aos 36 graus em Porto Velho e Cuiabá, 35 aqui em Belém, 32 em São Luís, 31 em Fortaleza e também em Campo Grande. No centro-sul do Brasil, como o céu está praticamente sem nuvens, a temperatura despenca durante a noite e pela manhã também, viu? Por isso, a madrugada continua bastante fria, gelada para gaúchos e cariocas. Mínima de apenas 13 graus, mas à tarde com o sol esquenta rapidinho, chegando perto dos 30 graus. Grande variação de temperatura também em Brasília, com mínima de 11 e máxima de 24 graus. E esse clima quente e seco é muito favorável, gente, para a ocorrência de queimadas. Hoje, a BR-277 lá no Paraná foi fechada por causa da neblina e também da fumaça provocada por um incêndio ali nas margens, né, dessa rodovia. Olha só, não dava para ver nada. Lembrando que foi exatamente nesse trecho que teve um acidente grave no início dessa semana, que acabou provocando aí a morte de 8 pessoas. E o Paraná está sofrendo aí a pior estiagem da história. Os reservatórios estão praticamente secos. O nível está abaixo de 1/3 da capacidade de armazenamento. Diante desse cenário, Curitiba e várias cidades ali em torno da capital estão fazendo um rodízio de abastecimento de água. Em São Paulo, por enquanto, a situação dos reservatórios é confortável, não é preocupante, mas olha, já acendemos o sinal de atenção. O ideal é ficar acima de 60%. O Cantareira hoje está com 51,8%, então é bom a gente observar e, claro, economizar aí a água, né? Porque olha só, na capital paulista o clima segue seco nos próximos dias, manhãzinha fria ainda, com mínima de 13 graus, máxima de 24, 25 graus e só tem expectativa de chuva aí para toda a Grande São Paulo, lá para o dia 12, 15 de agosto, então até lá vamos fazer bom uso da água para não faltar, né, gente? A gente já aprendeu essa lição aí tempos atrás. Sempre tem que economizar em todos os aspectos, o ano principalmente todo. durante a pandemia. Exatamente, sempre, tudo. gente, que agosto é um mês muito seco. Amanhã eu estou de volta com mais informações do tempo para vocês. Uma ótima noite. Até lá. E a expectativa do governo, idealizador da Semana Brasil, é superar um número de mais de 14 mil empresas que participaram da campanha no ano passado. Além disso, todas as medidas de segurança sanitária serão adotadas para proteger a população da Covid-19. Ao contrário do que reza a promoção pontual, a gente quis fazer 10 dias de Semana Brasil, até para que não houvesse concentração populacional nas lojas e nos shoppings. Está todo mundo muito animado e a gente vai implementar o que a gente deixou passar no ano passado. A gente vai trazer o pequeno e o médio comerciante, lojista de bairro, a SECOM e o IDV vão oferecer, mesmo quem não tenha a expertise de comunicar, uma agência de publicidade ou um departamento de marketing, nós vamos oferecer com 3 cliques todo o kit visual da Semana Brasil para que todos realmente se engajem na campanha. Em momento de pandemia, em momento de desemprego, em momento de temor do que vem pela frente, é muito salutar o governo abraçar quem precisa. Após multar a distribuidora de energia elétrica de São Paulo em mais de 10 milhões de reais, o Procon vai revisar as contas de luz da Enel, que tiveram um aumento a partir de 30% nos meses de abril, maio e junho. Desde março, as distribuidoras de energia estão autorizadas a fazer a cobrança mensal pela média do consumo dos últimos 12 meses ou por autoleitura, quando o próprio consumidor informa à empresa o quanto consumiu. As modalidades foram permitidas para diminuir a circulação dos profissionais que fazem a medição e assim evitar uma possível propagação do novo coronavírus. O problema é que muita gente está reclamando que a Enel, distribuidora de energia de São Paulo, estaria cobrando valores muito acima do que normalmente é cobrado. A Gisele foi uma das consumidoras que se sentiu lesada. Eu pagava em torno de R$ 25, essa é a média que eu pagava. De conta de luz. No mês de junho, eu passei, então, a pagar 267. E ela não está sozinha. Segundo o Procon, apenas no mês de junho foram feitas 12.648 reclamações por cobrança abusiva na conta de luz. Foram tantas denúncias que entre 1º de junho e 1º de julho, as reclamações diárias tiveram um aumento de mais de 3.000%. A situação acendeu um sinal de alerta no Procon de São Paulo, que
que constatou que a distribuidora cometeu má prestação de serviço, infringindo o Código de Defesa do Consumidor e, por isso, foi multada em mais de 10 milhões de reais. E o que a Enel fez? Quando chegou o mês de junho, ela resolveu ler o relógio. E ela cobrou o consumo efetivo que o relógio estava marcando do mês de junho e ainda a diferença entre o consumo efetivo em março, abril e maio e a média dos 12 meses anteriores. Pegou todo esse bolo de valores e cobrou à vista, ao mesmo tempo na conta de julho. A Aline foi pega de surpresa com o valor mais alto que veio cobrado na fatura do mês passado. As duas contas anteriores, junho e maio, foram medidas pela média do meu consumo, então eu paguei em torno de R$ 78, mas a conta que com vencimento em julho veio no valor de R$ 230, que é quase 3 vezes o valor que eu pagava anteriormente. Eu reclamei na Enel, mas eles indeferiram o meu pedido. O diretor de mercado da Enel diz que o valor cobrado a mais do consumidor é referente à diferença do faturamento feito pela média e da leitura real, que voltou a ser feita pela empresa no mês passado, mas afirma que o cliente não precisa pagar essa quantia à vista. Os clientes podem fazer a opção de pagar essas contas através de um parcelamento facilitado que a empresa está oferecendo e que chega até 12 vezes sem juros. Esse parcelamento pode ser feito através do cartão de crédito ou através da própria fatura. No entanto, segundo o Procon, nem todo mundo terá direito ao parcelamento em até 12 vezes. Por isso, além da multa milionária, o órgão já acionou a Arcesp e o Ministério Público em defesa do consumidor. São pedidos que foram feitos ao Ministério Público e à Arcesp. Estamos aguardando agora a manifestação. E se você também está nessa situação, pode registrar a sua reclamação pelo site do Procon no endereço procon.sp.gov.br. Vamos ao comentário de Boris Casoy. Boa noite. Falam mal do STF. Criticam nosso Supremo Tribunal como se ele não cumprisse seus deveres constitucionais, titubeasse e até contribuísse com uma suposta lentidão para uma também suposta instabilidade jurídica, o que seria extremamente prejudicial ao país. Mas há ministros do STF que trabalham e muito. Um deles, por exemplo, decidiu abrir um inquérito contra grupos que xingam e criticam aquela corte e vociferam contra a democracia. Claro que há leis para isso, mas o tribunal, patrioticamente, tomou a si essa difícil tarefa. Sem o sorteio legal, nomeou um relator. Para que perder tempo, né? Assim, o STF investiga, acusa e julga ao mesmo tempo, o que dá ao Brasil, além da economia com polícia e Ministério Público, uma primazia no campo jurídico mundial. Fato semelhante, só a invenção da pólvora. E ainda tem quem fale mal do Supremo. Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã.